Olá, boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. Na aula de hoje, nós daremos sequência às correções e faremos a correção a partir da página 34, que inicia com o problema dos crocodilos. Vamos lembrar aqui. 2 adultos e 2 crianças precisam cruzar um rio repleto de jacarés. O barco suporta apenas o peso de um adulto ou de 2 crianças. Felizmente, todos sabem remar. Então, aqui tem a situação, o rio, jacarés no meio, e aqui 4 pessoas, 2 crianças e 2 adultos. Então, aqui, a pergunta, como devemos proceder para cruzar o rio fazendo o mínimo de travessias? Então, vamos ver como ficou a correção. Então, vamos ver qual foi o processo de travessias. Então, aqui a gente tem um esquema que vai nos ajudar a entender, o rio, uma margem, a outra margem do rio. E para a gente resolver, a gente começa aqui, Fica na primeira margem do rio o adulto 1 e o adulto 2, e 2 crianças seguem para outra margem. Porque a criança 1 tem que voltar para trazer o barco. Então, a criança 1 fica e o adulto 1 vai. Quando o adulto 1 chega, ele fica na margem e uma criança volta. Se uma criança volta, então a criança pega a outra criança e eles seguem, e fica um adulto em cada margem e as 2 crianças seguem no barco. Quando chega na margem seguinte, a criança 1 volta e fica nessa margem o adulto 1 com a criança 2. O adulto 2, então, é o próximo aí. A criança 1 fica e o adulto 2 pega o barco. Ficando os 2 adultos na outra margem, a criança 2 volta para pegar o seu coleguinha aqui, os 2, e as 2 crianças seguem, e assim as 4 pessoas conseguem chegar à outra margem. Então, aqui, qual o número mínimo de travessias? O número mínimo de travessias é 9, tá? E assim fica resolvido a questão 1. Passaremos à questão 2. A questão 2 é a questão dos baldes, onde a gente precisa de 4 litros de água, mas só tem 2 baldes, um vermelho, que é 5 litros, e o amarelo, que é de 3 litros. Como usá-los para obter exatamente 4 litros? Então, na explicação da questão, a gente fez o desenho dos baldes, agora a gente vai ver como ficou o resultado. Então, vamos ver a situação. Então, o primeiro passo que nós vimos para obter os 4 litros foi encher o balde de 5 litros, despeja no balde de 3 litros e no balde de 5 litros fica apenas 2 litros, tá? Então, 5 menos 3 igual a 2. Nós temos 2 litros no balde vermelho. Então, esses 3 litros aqui que estavam no balde amarelo, eles vão ser derramados e vai ser despejado e o conteúdo do balde vermelho será despejado no balde amarelo. Então, nesse balde amarelo que cabe 3 litros, ele vai ficar com 2 litros e o de 5 vazio. Então, novamente vai se encher o balde de 5 litros, tá? Se aqui comporta 5 litros e eu vou despejar aqui, completar esse balde que já tem 2, eu vou completar aqui com mais 1 litro. Esse balde vai ficar cheio. E esse balde que tinha 5, se eu despejei 1 litro aqui, nele vai ficar exatamente 4 litros. Então, esse é o processo. 5 menos 3, 2, tá? 3 menos 2, 1. 5 menos 1, 4. E aí, eu consigo 4 litros no balde vermelho, tá? Passaremos à questão 3. Para a questão 3, a gente lembra que para resolver o cálculo, a gente só pode usar os números 2, 4, 6 e 8, números pares, tirando o 0. E eu disse para vocês que aqui nós começaríamos com o 4. Como completar esses quadradinhos para que o cálculo dê certo? Vamos lembrar a questão. Na multiplicação ao lado, os algarismos escondidos são todos pares, mas diferente de 0. Descubra o algarismo de cada cartão colorido esconde. Então, vamos voltar. Então, a continha ficou 4, 6 e 8. Vamos conferir. 6 vezes 4, 24, sobe 2.
4 vezes 4, 16, com mais 2, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Resolvida a questão. 984 é o resultado. E os outros cartões, 4, 6 e 4, tá? Passaremos à quarta questão. De todas as questões, a quarta é a mais simples, ó. Jamil comprou um skate por R$200 e vendeu por 210. Então, ele lucrou R$10. Alguns dias depois, ele recomprou por 220 e vendeu por 230. Então, 230 menos 220 mais R$10. Então, qual foi o lucro total dessa transação? Então, a resposta é R$20. Então, nós vemos que 200 menos 210 dá R$10. 230 menos 220 também R$10. Então, o lucro total dele, R$20. Questões com dominós. O jogo de dominós nós já conhecemos. Ele possui 28 peças, com 4 delas formando esse quadrado. Então, aqui com 4 foi formado esse quadrado, que a soma para todos os lados desse quadrado aqui é soma 8, tá? Soma total 8. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para a soma 3 e soma 6. Então, vamos ver quem conseguiu resolver essas duas, tá? Então, vamos ver primeiro para a soma 3. Para a soma 3, dispondo as peças, então eu tenho aqui, ó, 3, 3, 3 e 3. Então, a resposta para a soma 3. E para a soma 6, 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos e 6 pontos, com peças diferentes, tá? Então, essa é a resposta da questão 5. A questão 6 mostra 3 pesagens e 3 balanças. E aqui pergunta quantos gramas tem a embalagem de biscoito. Essa embalagem de biscoito, qual o preço dela? Então, a gente vai começar com o processo de cálculo. E para a gente resolver esse problema de pesagem, eu fiz um esquema, tá bom? Então, na balança 1, nós temos 1.020 gramas. 1.020 dividido em duas partes, uma lata de refrigerante e um biscoito, mais uma lata de refrigerante e um biscoito, tenho 510 gramas. Passaremos para a balança 2. 730 gramas. 730 gramas menos 510 gramas dá 220 gramas, que é o peso do biscoito aqui de queijo, da bolachinha de queijo. E aqui voltamos para a balança de 790 gramas, que tem 2 biscoitinhos de queijo. Então, 2 vezes 220 dá 440. 790, que é o peso da balança, menos 440, que são os 2 biscoitos. Então, resta o peso do refrigerante, tá? Não é refrigerante, é um suco de laranja. Então, resta o peso da latinha de suco de laranja. Então, a lata vai pesar, então, 350 gramas. 790 menos 440, 350 é o peso da lata de suco. E para a gente descobrir aqui, ó, a gente viu que uma lata de suco mais um biscoito era 510. Então, 510 menos o peso da lata de suco, 160 gramas. 510 menos 350, 160 gramas. Então, resposta, uma embalagem de biscoito pesa 160 gramas. E com isso, nós finalizamos a correção da página 34 e 35.